Próxima pergunta. Gostaria de saber mais sobre a iluminação. Ela é para todos? Existe uma idade certa para alcançar a iluminação? Preciso fazer algo para alcançá-la ou é Deus que oferece? Com a iluminação, alcançamos a verdade búdica? Obrigado. O mestre Okal ensina: sem fé não há iluminação. Grave isso. Sem fé não há iluminação. Por isso, o primeiro requisito para a iluminação é a fé. Muitas pessoas, elas leem uma série de livros para adquirir conhecimento. Porém, a iluminação, ela vai além do conhecimento. Só ler livros não vai proporcionar a iluminação para a pessoa. Claro que é importante adquirir conhecimento para ter material para pensar e refletir. Assim como, por exemplo, você vai fazer a fermentação, você precisa ter material, precisa ter grãos, precisa ter fermento para fermentar. O pensamento é assim também, você tem que ter material para pensar, que são os ensinamentos, o conhecimento. Mas a iluminação, ela está além da leitura apenas. A iluminação começa com a fé, com a crença, e a crença em Alcantari, a fé, acreditar, é o principal pré-requisito para a iluminação. É a fé em Alcantari. Os livros da Rap Science são uma porta de entrada para a fé. Por quê? Você lê um livro, eu, por exemplo, o primeiro livro que eu li foi o livro As Leis do Sol. Na época que eu li o livro As Leis do Sol, lá em 2011, eu pesquisava outras religiões. E quando eu li o livro As Leis do Sol, a primeira vez, eu falei, nossa, não tem como isso aqui, quem escreveu isso não é normal. E aí eu fui pesquisar mais sobre o mestre, fui lendo outros livros, fui participando das atividades aqui do Templo de Jundiaí, que hoje eu sou o responsável, e esse fascínio pela palavra do mestre fez com que eu acreditasse nele, que ele é o Senhor Alcantari. Essa é a principal função do livro, ou do conhecimento, é a porta de entrada para você acreditar. Agora, a iluminação, ela é lapidada através da exposição à religião. Você precisa ter a exposição à religião para se iluminar. Se você mora perto de um templo da Rap Science, frequente esse templo. Reserve lá um dia por semana, uma vez no mês, que seja um dia 7, para você ir na igreja, para você ir no templo, participar da atividade. Isso lapida a sua iluminação. Refina a sua iluminação. Quem, por exemplo, mora distante de São Paulo, pode acompanhar pela internet. Aí, como a gente não chegou até vocês, a gente fisicamente quer chegar em todo mundo, mas não dá ainda, então acompanhe pela internet. Mas se você mora perto de um templo, vá ao templo local. Participe das atividades. Então, se você realmente quer buscar a iluminação, frequente as atividades. Faça parte do Sangha. Faça parte do grupo que estuda o ensinamento. Não existe, você perguntou sobre se existe idade para a iluminação. Não tem idade para a iluminação. A porta está aberta para todas as pessoas. Primeiro, para você buscar a iluminação, você precisa da fé, crença em Alcantari. E então vem o esforço no aprendizado dos ensinamentos. Você tem a crença, e então o esforço em buscar a verdade, o estudo, conciliado com a prática da reflexão. O verdadeiro buscador da iluminação reflete diariamente, ele se autoavalia todos os dias. A prática de altruísmo também é necessária para a iluminação. Desejar o melhor para as pessoas, fazer o melhor para as pessoas e conseguir viver em grupo. Respeitar as regras da sociedade, respeitar as regras de onde você está e viver em harmonia com as pessoas à sua volta. Aí você consegue, então, trilhar o caminho da iluminação. Eu utilizei aqui o termo na resposta, trilhar o caminho da iluminação. Não utilizei o termo atingir ou encontrar a iluminação. Por quê? A iluminação é um caminho eterno. Se você falar, eu encontrei a iluminação, eu atingi a iluminação,
A resposta vai ser: qual a iluminação? Porque uma vez que você atingiu uma iluminação, você vai para outro estágio e assim por diante. Continuando na resposta da sua pergunta. Deus, o Senhor Alcantari, não oferece a iluminação de mão dada. Ele não vai chegar para você e falar assim: está aqui a iluminação. O Senhor Alcantari, ele nos deu tudo. Ele criou a nossa alma, ele criou o universo, criou os planetas, água, terra, ar, tudo. A gente já tem tudo o que a gente precisa. Pregou uma série de ensinamentos, em português são 50 livros, em japonês são mais de 3.500. Então, através do seu esforço, você vai buscar a iluminação. Em relação ao último trecho da sua pergunta, a verdade búdica pregada pelo mestre é o caminho para a iluminação. Na pergunta, você diz que com a iluminação alcançamos a verdade búdica, é o contrário. Com a verdade búdica, você encontra a iluminação. Lembrando que apenas o conhecimento ou leitura não é tudo para a iluminação. É necessário você praticar o ensinamento, se expor à religião, se unir ao grupo que estuda os ensinamentos, praticar reflexão todos os dias, praticar altruísmo e conseguir conviver em harmonia com as outras pessoas. Aí você vai estar trilhando o caminho da iluminação.